Amém? Irmãos, quantos lembram aqui no primeiro culto, no último culto do ano passado, quando eu falei a respeito de alguns projetos que nós estamos tentando fazer na igreja? Eu falei a respeito de que esse ano, 2025, Deus tem colocado no meu coração que muitos de nós possamos, ou muitos de nós possam encontrar o foco em Deus, aquilo que Deus tem chamado. E esse é o nosso objetivo esse ano. E devido a que nós tivemos a oportunidade de ter os familiares da Scarlett, e no primeiro final de semana o Renato pregou. Hoje é a primeira vez que eu estou pregando, por incrível que pareça. Então, eu gostaria de começar a trabalhar nesse caminho que o Senhor tem colocado no meu coração. E o que o Senhor tem colocado em mim é que, para que nós possamos saber quem nós somos, fazer algo para Deus, nós precisamos ter uma identidade nele. Nós devemos de saber quem nós somos nele, em Deus. Amém? Então, quem participou da aula na quarta-feira passada já foi uma pequena introdução. Normalmente nós vamos com os estudos online. Primeiro nós pregamos, depois estudamos. Dessa vez eu dei uma introdução, uma parte do que eu gostaria de falar hoje a respeito disso, dessa identidade, e de nós termos uma identidade em Deus e entender o nosso propósito nele também. Então, dito isso, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nós vamos ler só uma parte dele, só uma primeira parte, para que a gente possa entrar nessa palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 16 e versículo 18. É Jesus, uma conversa de Jesus com seus discípulos, uma conversa conhecida. Então Jesus disse assim para eles, disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Se eu fizesse essa pergunta para vocês hoje, se eu perguntasse para você, igreja, quem você disse que eu sou? Eu, Josué, não Jesus, tá? Quem sou eu? Quem vocês diriam que eu sou? Que classe de pessoa vocês diriam que eu sou? Pastor, obrigado. Algo interessante aconteceu quando eu fui entrar nesse trabalho que eu estou trabalhando, que eles pediram uma lista de algumas pessoas que eles queriam conversar para saber a respeito de mim. Então eu passei uma lista de pessoas, mas só que entre essas pessoas obrigatoriamente tinha que estar minha esposa. E o peso do que a minha esposa falava era o mais importante do que todos os demais. Os demais eram mais ou menos para fazer uma comparativa de relação. Vamos ver se realmente o que eles estão falando é verdade. Mas o peso real da opinião era o da minha esposa. Por que vocês acham isso? Porque ela me conhece. A parte de Deus, ela é a pessoa que mais me conhece. Por que ela é a pessoa que mais me conhece? Porque nós vivemos um bom tempo juntos. Agora, todos vocês conhecem um pouco ou uma parte de mim. Se perguntassem, cada um poderia dizer algumas coisas, mas ninguém poderia falar em profundidade como ela pode falar. Para a gente poder conhecer alguém e poder falar dessa pessoa, nós devemos de conhecer essa pessoa. E aí é onde nós vamos entender o que a palavra do Senhor nos diz. O nosso Deus, Ele é um Deus que não tem problema de identidade. Pensa numa pessoa que Ele é seguro dele mesmo, é Deus. Ele sabe quem Ele é. Porque lá no livro de Êxodo, lá atrás, quando Moisés vai se apresentar, quando se apresenta para ele, e Deus tem toda aquela conversa com ele, aí ele diz assim, tá bom, mas se alguém me perguntar quem que eu digo que está me enviando, ele diz assim, o eu sou é o que te envia. Deus sabe quem Ele é. Mas nos dias que nós estamos vivendo atualmente, muitos pais, eles estão entrando em conflito de identidade. Tem pais que não sabem o lugar deles dentro da casa, os filhos têm tomado conta do lugar dos pais, e infelizmente tem muito marido que não sabe o lugar dele e muita esposa que também não sabe o lugar dela. E isso acaba causando um conflito na cabeça de quem? Dos filhos. E logo entra toda essa legalidade, toda essa coisa que o meu filho pode ser o que ele quiser.
O meu filho nasceu livre. Sendo que a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, ela fala outra coisa totalmente diferente. Começam a criar um conflito. Aqueles que estudaram psicologia sabem perfeitamente que as crianças elas vêm de uma forma que elas têm que ser ensinadas, os parâmetros, todas as coisas. Por quê? Eu lembro quando minha filha nasceu, eu nunca tinha parado para pensar, porque eu sempre, desde que eu me lembro, eu como. E de repente, quando ela nasceu, a enfermeira falou para minha esposa: olha, já coloca ela aqui no peito e tal, para ela aprender a comer. Daí eu falei, é verdade, eles não sabem comer, né? Eles não sabem nada. Aí outro dia escutei uma pessoa falando assim, era um desses vídeos que se colocam na internet, mas achei interessante. Eu não gosto muito desses negócios, mas aquele me chamou a atenção, estava assim: o seu filho pode escolher a roupa que ele quer usar? Pode. Seu filho pode escolher o que ele quer comer? A pessoa falou: não. Seu filho pode escolher até que hora que ele pode ficar vendo televisão? Não. Seu filho pode escolher o que ele quer ver na televisão? A pessoa falou: claro que não, a televisão, nossa, é um perigo. E o seu filho pode escolher o que ele quer ser? Com certeza. Ele escolhe se ele quer ser menino ou se ele quer ser menina. Como? Ele não pode escolher o que ele come, mas ele pode escolher algo que ele nem tem noção daquilo. Vocês estão entendendo do conflito que causa na cabeça das crianças? Vocês vão entender onde eu vou chegar. Quando o pai não tem uma identidade clara, quando ele não sabe das coisas claramente, o que ele está fazendo? Ele está guiando os filhos por um caminho errado. Mas só que nós temos a sorte, a fortuna, ou eu ia falar bendição, como é que se fala? A bênção de nós termos um pai que ele é seguro de si mesmo. O nosso pai, ele sabe quem ele é. Então o que nós como filhos temos que fazer? Nos identificar com ele. E aqueles que estudaram comigo essa semana, nós estivemos falando da maneira, de uma das formas como que Deus mostra quem ele é para nós. Nós temos a palavra dele, nós podemos buscar através da oração, mas existe uma forma que Deus faz, ele se revela a nós. E quando Deus se revela a nós, acontece duas coisas. Primeiro, nós recebemos uma revelação dele, e logo nós recebemos uma revelação de nós mesmos, daquilo que nós precisamos ser. Nós vimos isso, nós estudamos isso, e eu vou ir um pouquinho mais rápido. Nós vimos isso quando Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, lá em Mateus capítulo 16, ele diz assim: quem diz as pessoas que eu sou? Aí todo mundo diz, os discípulos falando, uns dizem que você é um profeta, você é um Elias, você é isso, aquele outro. Aí ele vira para os 12, que são os que estão perto dele, e diz assim: ok, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, mais do que rápido, ele salta e diz assim: você é Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Jesus diz para ele: Pedro, isso que você, nesse momento ele não era Pedro, era Simão. Ele diz assim: Simão, filho de Jonas, isso que você falou foi uma revelação do Pai sobre você. Foi Deus que te revelou, porque não teria como você saber isso. Que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, porém eu te digo, ou existem umas versões da Bíblia que diz assim: eu também te digo. Quer olhar lá? Mateus capítulo 16, versículo 15 ou 18. E ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Por isso que eu falei filho de Jonas, ok? Não sei se alguma vez eu falei aqui, mas quando se falava Bar, antes do nome de uma pessoa, queria dizer filho de. Por isso que era Bar-Rabás, filho de Rabás. Um dia eu falo a respeito dele. Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, aqui nós temos um acréscimo. Pois também te digo, porque Deus te revelou isso, agora eu vou te revelar outra coisa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Rapidão,
Deixa eu explicar para você aqui. Quando ele diz assim, porque tu és Pedro, ele está usando uma palavra em grego que diz, tu és uma pequena pedra. Mas sobre esta pedra, quando ele usa a palavra pedra, ele está falando esta rocha. Ele usa outra Petra. É outro tipo de palavra. Então ele está dizendo, sobre esta pedra, que é ele, que é Cristo, a pedra fundamental, eu edificarei a minha igreja. Então Pedro recebe uma revelação de Deus naquele momento. Primeiro ele diz, você é Cristo, Filho de Deus vivo. Diz, ok, então se você entrou no mistério, agora deixa eu te mostrar. Eu também tenho um para você. Você é Pedro. Você vai ser uma pedra nessa construção desse templo. Mas só que a pedra fundamental sou eu. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, faz toda a diferença. Durante o estudo essa semana, eu creio que foi a Flávia ou o Kleber que falaram assim, a respeito de Jesus, quando ele está no deserto, e ele recebe a visita do tentador, e ele não cede. Por que ele não cede, meus irmãos? Porque Jesus, ele está tão seguro de si, ele está tão seguro quem ele é e quem ele é no Pai, e da missão que ele tem que cumprir, que quando a pessoa está dessa forma, nada desvia ele, nada tira ele do foco, nada tira ele do objetivo. Agora, quando nós não sabemos quem nós somos, nós podemos ser levados por qualquer tipo de vento de doutrina, nós vamos daqui, nós vamos para lá. Por isso a necessidade de que nós conheçamos a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim, conheçam a Deus, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus, meus irmãos, não é algo que você pode simplesmente esgotar essa fonte de conhecimento. Não existe forma de você conhecer tudo na totalidade de Deus, mas é algo que é progressivo, você vai cada dia conhecendo mais. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E quanto mais você quer conhecer daquilo, mais parecido com aquilo você se torna. Você está entendendo o que eu estou falando hoje? Conhecemos e prossigamos em conhecer a Deus. Como eu falei, existe somente uma forma de nós conhecermos a Deus? Não, existem várias formas, mas a mais eficiente e a que nos vai trazer uma revelação de quem nós somos é a revelação. Porque a revelação de Deus, ela produz revelação. E quando ela revela, meus irmãos, ela revela duas coisas. Ela revela as nossas qualidades e revela também os nossos defeitos. Isso é o que a revelação de Deus traz para as nossas vidas. Quando ela revela os nossos defeitos, se você participou da aula quarta-feira, você lembra que ela revela os nossos defeitos não para nos julgar e muito menos para nos envergonhar, mas a palavra do Senhor, ela revela os nossos defeitos, ou Deus revela os nossos defeitos para que Ele possa se manifestar através deles. A palavra do Senhor diz assim, diga o fraco, eu sou forte. A palavra do Senhor também diz o quê? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe uma pessoa que entendeu esse critério? Foi Paulo. Paulo, quando ele caiu do cavalo, literalmente, ele teve uma revelação para a vida dele. E Paulo entendeu a graça. Ele entendeu que não se tratava de tudo aquilo que ele era, mas se tratava de tudo aquilo que ele poderia ser em Deus. Irmãos, tenta entender que Paulo, segundo ele não estava fazendo a coisa errada. E segundo a lei também não. Nós vamos ver isso quando ele escreve nas escrituras. Ele diz assim, eu pela lei, eu estava tudo bem. Eu estava fazendo tudo certo. Por quê? Porque ele estava perseguindo, para eles era uma heresia o que ele estava perseguindo. Eu não sei se você lembra, mas quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão é o primeiro mártir da Bíblia, Paulo está ali. Lê lá para você ver. Paulo está ali, eles jogam a capa de Estevão aos pés de Paulo. Por quê?
Porque ele tinha autorização, ele estava perseguindo aqueles que, segundo ele, segundo o que ele entendia pela lei, estavam fazendo uma heresia, estavam fazendo algo errado. Então eu estou fazendo a coisa certa. O zelo pela palavra de Deus fez ele fazer aquilo. Mas agora, o que acontece com Paulo? Ele tem um encontro com Jesus. E ali ele tem uma revelação de Deus para a vida dele. E gente, pensa numa pessoa que fica muitas vezes perguntando, o que foi que esse homem viu? O que foi que esse Paulo viu que chegou ao ponto dele ficar cego? E o que foi que esse homem viu que mudou totalmente a trajetória dele? A maneira, a forma de pensar, a maneira de agir. O que foi que ele viu? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 9 ao 10. 1 Coríntios 15, 9 ao 10. Paulo estava perseguindo a igreja porque ele pensava que ele estava fazendo a coisa certa. Só que olha o que ele fala depois. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça é para comigo. E sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Escuta o que Paulo está falando. Sabe o que é legal de Paulo? Se você começa a fazer um estudo de todas as cartas de Paulo, você vai ver uma coisa. Você vai ver um Paulo no começo da sua trajetória exigindo ser chamado de apóstolo. Porque ele diz assim: Jesus apareceu para mim também em pessoa. Não foi só para os 12, não foi só para aqueles que andaram com ele. Então eu também tenho o direito de ser chamado de apóstolo. Você vai ver isso. Se você for fazer um estudo de todas as cartas de Paulo, de toda a sua trajetória, você vai ver isso. No começo da sua jornada: gente, eu quero ser chamado de apóstolo porque eu vi Jesus. Ainda que eu não andei com ele igual vocês andaram, mas eu tenho o direito de ser chamado apóstolo. E aí a coisa vai desenrolando cada vez mais. E quanto mais a situação vai desenrolando na vida de Paulo, mais ele vai vendo que ele não é nada, que cada vez ele é menos. A chegar ao ponto dele dizer aquilo, ele diz assim: Senhor, se for possível, tira de mim esse espinho na carne que eu tenho. E Deus olha para ele e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. E aí você vai vendo, aí quando chega nessa carta aqui de Coríntios, ele diz assim, ele já não está mais dizendo: eu quero ser apóstolo, vocês têm que me chamar de apóstolo. Ele está dizendo assim: eu já não sou digno de ser chamado apóstolo. Sabe o que é isso? É saber quem você é em Deus. É você não precisar de título, é não você precisar do cargo. Porque tem que me chamar do profeta, do apóstolo, do bispo. Agora tem tanto cargo que eu estou vendo gente chegando já no negócio de arcanjo. Tem gente que um pouco mais está isso de ser chamado o quarto da Trindade. Gente, importa que ele cresça e eu diminua a cada dia. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Não importa o título, importa que a graça dele flua através de nós todos os dias. Se eu sei quem eu sou em Deus, eu não preciso de reconhecimento humano. Perante os homens eu posso ser o último, mas perante Deus eu quero ser o primeiro. É isso que nós devemos desejar em nossos corações: ser o primeiro diante de Deus. Mas Paulo diz assim: pela graça foi que eu fiz tudo isso. Por quê? Porque eu sou assassino. Eu participei de um homicídio. Paulo está de pé, meus irmãos, no momento que eles estão matando Estevão. A pedra comendo, e Estevão adorando a Deus, vendo os céus abertos, e Paulo olhando, dizendo: tudo certo. Sabe o que é isso? Tenta imaginar por um momento você participar desse momento. Olhar uma pessoa morrendo na tua frente, só ficar só olhando. Pedrada comendo, ele só olhando. Sabe o que isso quer dizer? Paulo está desfrutando da graça, e ele diz assim: eu trabalhei muito mais do que os outros, do que eles, do que os 12.
Bota todo mundo junto, eu fiz muito mais do que eles. Porque Paulo entendeu o propósito. Ele recebeu a revelação, ele entendeu o propósito. Ele entendeu que não importava a situação de como ele vinha, não importava o passado dele. O que importava era que a graça de Deus se manifestasse na vida dele. E é isso que é a palavra de Deus para os nossos dias de hoje. Não importa o estado que você veio, não importa o teu passado, não importa o que você fazia, não importa o tamanho do teu pecado. O que importa é que você entenda que se a graça de Deus fluir na tua vida, é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer através de nós. Não importa se você teve a oportunidade, igual eu, de nascer num lar evangélico, que todos, minha família já era evangélica, me criei nesse lar, conhecendo a palavra do Senhor, indo para a igreja. Meu contato com o mundo foi mínimo. Não importa. Ou se você acabou de chegar agora, você acabou de se unir ao Grêmio, ainda está em processo de transformação, nós também estamos aqui, todos em processo de transformação. Não importa. Não importa se, segundo o critério humano, porque perante Deus não existe pecado pequeno ou grande. Não existe. Mas segundo o critério humano, se de repente você acha que o teu pecado é algo grande, aquilo que você fez foi algo que não te dá o direito. Se você está de repente falando igual os apóstolos, dizendo assim, não, Jesus, aqui nos meus pés você não toca, porque eu não sou digno. Se para você está simplesmente sentado no banco, dizendo assim, não, para mim que está bom, já estou salvo, não tinha nem direito de ser salvo. Se você não tinha direito de ser salvo, eu também não tinha. O fato de eu ter nascido numa igreja evangélica não me faz mais crente do que ninguém. O que nos faz mais crente, o que faz mais íntimo, é realmente isso, é a intimidade com o Pai. Tempo de igreja, carteirinha de membro, nome de igreja, tipo de igreja não leva ninguém para o céu. O único caminho, o único vivo caminho é Ele, é Jesus Cristo nosso Senhor. E é a respeito dele que eu venho falar hoje à noite, dizendo, nós temos que nos identificar com Ele. As nossas limitações também não nos fazem, porque aquilo que nós pensamos que é as nossas limitações. Muitos de nós, meus irmãos, hoje, na grande maioria das pessoas, a gente vai conversar, e não estou falando só daqui, tá? Como eu falei, eu nasci na igreja, não, eu nasci no hospital, me criei na igreja. Mas toda a vida que você vai conversar com alguém, e eu era um desses. Eu não consigo fazer. Eu não posso. Até antes de eu assumir isso daqui, assumir a igreja, eu não posso. E se me perguntarem, eu vou continuar dizendo, eu não podia. Por que eu não podia? Porque eu posso nele. Em mim eu não posso nada. Se não é a graça e a misericórdia dele, eu não posso. Deus se mostrou para Pedro, mostrou a miséria dele. Deus se mostrou para Gideão, mostrou a miséria dele. Deus se mostrou para Isaías, mostrou a miséria dele. Quando eles viram a revelação de Deus, eles falaram, eu sou pecador. Isaías falou assim, meus lábios são impuros. Pedro diz, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E sabe o que Jesus disse? Vem a mim que eu vou te fazer pescador de homem. A Isaías, ele purificou sua boca. Teu problema é tua boca? Vem cá, eu acerto tudo. Para Gideão, ele disse assim, você está com medo? Ele falou assim, Senhor, eu não posso. Não tem como. Sou pequeno demais. Estou sozinho. Jesus falou assim, não temas. Deus falou, não temas, porque eu sou contigo. O que mais acontece quando a gente chama uma pessoa para fazer algo, para ajudar, essa pessoa diz assim, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei falar.
eu não tenho preparo, eu não conheço o suficiente da Bíblia, eu não tenho intimidade suficiente com Deus. E isso, como dizem em inglês, yara. Uma série de coisas. Deixa eu falar para você a respeito de uma pessoa, Jeremias. Abre lá. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 9. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 9. Pode dar mais um pouquinho de tempo, se acaso você é um pouco ruim de endereço. Jeremias, capítulo 1, 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias escrevendo: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Irmãos, antes de eu vir parar aqui nos Estados Unidos, a gente começou a fazer um projeto, alguns já sabem da história, mas a partir do momento que Deus usou uma pessoa que eu sabia que não existia forma daquela pessoa saber o que ela estava falando para mim, e falando inclusive o nome do país que eu viria para cá, só não falou a cidade, mas só falou assim. Aquele dia a revelação de Deus foi tão grande para a minha vida, que eu e minha esposa, nós entendemos que nós viríamos, e ainda nós não teríamos, ainda nem tínhamos nosso visado ainda. Isso foi um sábado, aquela mulher, Deus usando aquela mulher, ela usou assim, disse: olha, você vai receber uma oferta, Isso foi um sábado. Na quarta-feira a agência me liga dizendo que uma empresa daqui de Denver tinha me oferecido trabalho. É toda uma história. Eu agarrei aquilo, e Deus me falou aquilo, porque Ele sabia que durante o percurso, até eu chegar aqui, se não fosse aquelas palavras, onde eu e minha esposa nos agarramos, nós teríamos desistido do propósito. Agora Jeremias, irmãos, eu fico tentando imaginar Deus quando Ele está falando com Jeremias, porque nós vemos que Deus toca na boca dele. Eu fico imaginando aquilo. Agora se Deus fala isso para mim, e diga de passagem, quando eu tinha uns 17, 16 anos de idade, eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo, eu estava naquela expectativa, só faltava um pastor levantar a mão, eu já estava colocando a cabeça embaixo, querendo uma oração, esperançoso que alguém orasse para mim e dissesse que tipo de ministério que eu tinha, ou alguma coisa parecida. Eu ansiava para que Deus falasse que Ele queria me usar na mão dele. Até que um dia uma pessoa falou, eu fico imaginando naquela época, se eu recebo uma palavra dessa, meu. Agora Jeremias, quando Deus fala, ele diz assim: ah, Senhor. Gente, quando Deus fala que Ele escolheu você antes que você fosse gerado, antes que você saísse do ventre da tua mãe, Ricardo, é como se Deus tivesse falado assim para o irmão Eduardo, falando: ó, meu filho, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, você já era diácono. Eis que te escolhi para ser diácono, eu te gerei para ser diácono, porque eu, família que tenho o serviço de diácono. Se Deus fizesse isso comigo, meus irmãos, naquela época eu estava, até que um dia Ele falou, não tão profundo assim, mas o que me chama a atenção é que mesmo Deus falando, Jeremias confronta dizendo: ah, Deus, eu não sei falar, eu sou só uma criança. Se Deus acabou de falar: meu filho, eu te estabeleci por profeta antes de que você saísse da barriga da tua mãe, não precisa mais nada, Deus falou. Nós vemos outro exemplo também de Moisés. Gente, não é por nada, mas se eu vivo o que Moisés vive, sarça ardendo, presença de Deus, a glória descendo, aquela coisa toda, e Deus falando para ele: ó, meu filho, vai, faz isso, não sei o que, não sei quanto. E Moisés: ah, Deus, eu não posso, porque eu não consigo, eu não sei falar, eu não consigo falar. Mas a palavra do Senhor diz lá atrás que quando ele estava no Egito, ele era orador, ele falava. Mas agora, para falar para o Senhor, ele diz assim: eu não posso.
Aí Deus insiste com ele: não temas, porque eu vou te dar a palavra, eu vou estar contigo, não sei o que. Aí ele uma vez mais: ah, Senhor, mas sabe o que é? Eu sou duro de palavra, manda outro no meu lugar. Diz a palavra do Senhor que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. No nosso vocabulário de hoje, Deus perdeu a paciência. Sabe o que acontece quando você sabe que você tem um chamado? Você quer fazer algo, mas você não se atreve? Você não está crendo no que Deus falou para você. Você não está crendo no chamado que Deus te deu. E automaticamente você está dizendo para Deus assim: Deus, você não tem nem ideia do que está fazendo. Porque me chamar, sabendo que eu sou limitado, não sei falar, não sei tocar, não sei cantar, sou desafinado, o que tu quer de mim? Tu está chamando Deus de uma pessoa que não tem nem ideia do que está fazendo. Sendo que Deus, em toda a sua escritura, Ele está dizendo para você assim: não se trata do que você pensa que você é, se trata daquilo que eu sou em você e você é em mim. Porque quando você está fazendo isso, está toda vez... Irmãos, não confunda as coisas. Outro dia eu fui falar com uma pessoa. A pessoa aceitou o desafio que eu tinha dado para ele. Mas antes de aceitar, ele falou assim: olha, eu não me sinto preparado para fazer isso, tal. Eu disse para ele: se tu tivesse falado para mim que você se sentia preparado, que você estava 100% para fazer o negócio, nós ia dar um passo atrás. É diferente, ok? Quando você entende a tua dependência de Deus, quando você entende que é a graça fluindo de você e não é o que você pensa que você é diferente. Agora, quando você usa a tua fraqueza para botar ela por cima da graça de Deus, dizendo assim: ó, aqui não passa, tá? Não tem graça que flua aqui através disso daqui. Você está impedindo o agir de Deus e você está dizendo para Deus: não tens nem ideia do que estás fazendo. É aquilo que Deus é em nós. É aquilo que Deus pode fazer através de nós. Tem pessoas que eles vão ou para um lado muito grande a respeito da fraqueza, só consegue ver a fraqueza, ou tem outros que vão lá para o lado da graça e vivem demasiado a graça e começam a viver grandeza. Tem pessoas que esquecem disso. Por isso é importante você lembrar de onde você vem e para onde você está indo, mas nunca esquecendo de onde você está vindo. Sempre lembrando: importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele atue na minha vida e não eu queira fazer por mim mesmo. Irmãos, tudo se trata a respeito da glória de Deus. É tudo para Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas. Não é a respeito de mim, não é a respeito da igreja, não é a respeito do título, do cargo, da posição. Não é a respeito disso, é a respeito dele, é a respeito do que Ele pode fazer através de nós. Então nós devemos começar a fazer isso. Para de olhar tanto para a tua dificuldade, para a tua limitação, e começa a dizer assim: ok, Deus, é isso, então flui através da minha vida. Não importa o lugar de como que eu venho, não importa o estado de como eu venho, não importa o que eu fiz antes, e importa que a partir de agora eu vou começar a entender tua graça e eu vou começar a viver essa graça. E a partir do momento que você começar a viver a graça, ela vai começar a fluir através da tua vida. Para Deus não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, não existe um estado do qual Deus não pode reverter. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas nós devemos de crer nisso. Você pensa que isso é novo? Essa limitação? Pensar que não é capaz? Dá uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 10, versículo 18. Dá uma olhadinha lá. Eles também não podiam. Eles também achavam que não podiam.
Mateus capítulo 10, 18 ao 20 diz assim: eles estavam questionando Jesus. Jesus diz assim para eles: ei, escuta o que eu estou falando para vocês. Vocês vão ser conduzidos à presença dos governadores, dos reis. Vocês vão ser conduzidos na presença deles por causa de mim, por causa do meu testemunho. Mas quando os entregarem, não vos dê cuidado de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas só que isso aí é lá para eles, lá no comecinho, lá, né? Não, meus irmãos. O nosso Deus, Ele não tem data de vencimento. O nosso Deus, Ele não muda. A palavra diz assim, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, Ele não muda. O que estava vigente lá no começo do Evangelho, para os discípulos, lá para os apóstolos, o que estava vigente naquela época, continua hoje e vai continuar até o dia que Ele venha buscar a sua igreja. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor. Ele não falou aqui que era somente para aqueles que estavam ali, dizendo: ei, para vocês aqui, ó, eu vou dar isso daqui para vocês poderem tacar fogo no mundo, e daí depois para frente o pessoal que se vire, viu? Não, Deus falou assim, ó: porque eu vos enviarei o Consolador, e no momento que esse Consolador vir, ele vem para ficar. Ele vem para ficar até que eu volte. Mas você notou o que ele disse? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai. Aí Lucas capítulo 24, 46 e 47, ele diz assim, ó: e disse-lhes assim: está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual que era a promessa do Pai? Que Ele enviaria o Consolador, que Ele enviaria o Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui, mas Ele pensa igual você não pode, eu também não posso. Você não é capaz de fazer nada sem o Espírito de Deus. Não existe capacidade humana que possa tocar e transformar um coração de uma pessoa. Pode ser a pregação mais bonita, pode ser o discurso mais perfeito. Sabe por que Jesus falou aquilo para eles? Falando assim: você não se preocupe com o que vocês têm que falar. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que uma vez os judeus, para confrontar Paulo, eles contrataram um cara. Eles contrataram uma pessoa, porque falava bonito. O cara tinha argumento. Uma pessoa preparada, com argumento, para chegar e falar. Agora, ele diz assim: não se preocupa com isso. Não se preocupa com o que vocês vão ter que falar nesse momento, porque vai vir o Espírito Santo sobre vós e vocês vão poder falar. Então, buscai a presença de Deus. Eu queria chamar o grupo aqui para frente. Meus irmãos, nós vamos continuar falando um pouco mais ao decorrer dos dias sobre a identidade nele, porque é necessário. Quer colocar de pé? 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, diz assim, ó: porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar
povo que saiu das trevas para anunciar a luz. Um povo que saiu lá da escuridão para anunciar a sua glória. Sabe por que Paulo diz assim que ele trabalhou mais do que todos os demais? Porque todos os demais 12, eles se centraram nos judeus. E Paulo foi para os gentios. Paulo foi pela parte mais difícil. Deus nos chama hoje. Ele já tem chamado há muito tempo. E enquanto você ficar esperando pela tua preparação, ela nunca vai chegar. Você entende que o pensamento esse que vem na tua cabeça, dizendo assim: você não pode, você não sabe falar. O que você sabe de Bíblia? Você entende que esse pensamento que vem de você, ele não provém de Deus? Ele provém do diabo? E se ele vem do diabo e tu realmente não servia para aquele trabalho, para esse trabalho que o Senhor está te chamando, se tu realmente não servia, você não acha que então o diabo ia deixar de dizer: não, deixa ele ir, porque o que ele vai fazer vai atrapalhar mais do que ajudar? Se o diabo está trabalhando contra a tua vida, é porque ele crê no propósito que Deus tem para você. Só você que não acredita naquilo que Deus está te chamando para fazer. Nós vamos clamar hoje a Deus para que nós possamos ter a identidade de Cristo em nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu tenho falado a Tua palavra. Nós temos apresentado a Ti, Senhor, a todos e cada um. Eu coloco todos e cada um aqui na Tua presença, Deus, pedindo a Ti, Senhor, a Ti, Espírito Santo, venha sobre nós, fazendo com que nós entendamos qual que é o Teu propósito sobre as nossas vidas. Te revela, ó Deus, sobre nós. Espírito Santo de Deus, dá-nos uma revelação de quem nós somos em Ti. Dá-nos uma revelação do que Tu queres que nós façamos para Ti, Pai. Há muitos que estão aqui que ainda estão olhando para o seu passado. Há muitos aqui que ainda estão olhando para a condição na qual eles saíram. Ainda não entenderam a graça de Deus para eles. Deus, Espírito Santo, faça-nos entender que o que importa é o que nós somos em Ti, não o estado pelo qual nós chegamos. Senhor, a grande maioria de nós estamos olhando para as nossas fraquezas. Lord, the great majority of us is looking at our weakness. Está olhando para a debilidade que nós temos. It's looking for our weakness. Mas eles ainda não entenderam, ó Deus, que essa debilidade But they have not understand that this weakness é para ressaltar a glória Tua, meu Pai. is to make your glory greater. Porque a Tua palavra diz assim que Tu escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Because your word says that you chose those that are not to confuse those that are. A Tua igreja ainda não entendeu que a Tua palavra diz que Tu escolheu o fraco para confundir aquele que pensa que é forte. Your church have not understand that you chose the weak to confuse the one that is strong. Que Tu escolheste as coisas loucas para confundir aquelas que não são. That you chose the crazy things to confuse those that are not. Então, meu Deus, So God, desperta-nos, ó Deus, para nós encontrarmos a nossa direção em Ti, Pai. wake up us so that we can find our direction to you and in you. Espírito de covardia que tem vindo sobre as nossas mentes, ó Deus. Espírito que vem tentando convencer que nós não somos capazes, não somos nada.
spirit that is trying to confuse us that we are nothing. Mas nós podemos todas as coisas em Ti. But we can do all things on you. Espírito Santo, flui através das nossas vidas com a Tua graça e com o Teu poder. Holy Spirit, flow in our lives with your grace and your power. Não se trata, ó Deus, de aquilo que eu penso que eu sou, It's not about what I think that I am, mas sim daquilo que Tu és but what you are e do que eu sou em Ti. and what I am on you. Não importa o estado no qual nós chegamos. Doesn't matter the way we are, the way that we came. Para Ti, ó Deus, não importa o começo, mas importa o final. For you doesn't matter the beginning, but the end. O ladrão naquela cruz, ele recebeu a salvação ali no finalzinho. The thief on that cross, he received salvation at the end of his life. Mas nós hoje temos a oportunidade, Senhor, But today we have the opportunity, Lord, de viver o resto das nossas vidas to live the rest of our lives honrando a Ti, meu Deus, trabalhando para Ti. honoring you and working for you. Vem sobre nós, Espírito Santo. Come upon us, Holy Spirit. Vem sobre nós, Espírito Santo, com um espírito de ousadia. Come among us with a spirit of courage. Espírito Santo, baseado na palavra de Deus. Holy Spirit, based on the word of God. Nós entendemos que sem Ti nós não conseguimos fazer We nada. understand that without you we can do nothing. Realmente somos fracos, débeis, não sabemos falar. In reality we are weak and we don't know how to speak. Então fala por nós. But you talk for us. Toca em lugar de nós tocarmos. Touch instead of us touching. Cura no lugar de eu querer curar. You heal instead of us healing. Flui sobre mim como um rio. Flow on me like a river. Que de mim, ó Deus, venha fluir um rio de águas vivas. That from me the river of living waters can flow. Uma água, Senhor, que limpa todo o pecado. A water that cleans all sin. Uma água, Senhor Deus, que lá vem limpar, limpar, limpar. A water that comes and clean and clean and clean. Mas ela também vem para trazer vida. But it also brings life. Enche-nos, Espírito Santo. Fill us, Holy Spirit. Vem sobre nós. Come upon us. Vem com Teu fogo sobre nós, Espírito Come Santo. with your fire on us. Nós precisamos de Ti, nós clamamos por Ti. We need you and we cry out for you. Adoro meu Senhor, Aleluia. meu amor por Ti cresce. E quando prostro-me aos Teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda há muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com Teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com Tua glória, Senhor, preciso de Ti. Aleluia, Deus. Hallelujah, God. Queria saber se tem alguém hoje aqui que gostaria de fazer um voto com Deus, uma aliança com Ele. I'd like to know if today there is anyone here that you'd like to do an alliance with God, Que está disposto a parar de olhar para a tua fraqueza that is ready to stop looking at your weakness e quer entregar ela toda para Cristo. and want to give everything to Christ.
Gostaria de saber se tem alguém assim que está disposto a dizer assim: ó Deus, eu quero deixar você fazer na minha vida. I'd like to know if there is anyone that is willing to let God do whatever He wants in your life. Se existe alguém, eu gostaria que você viesse aqui na frente, eu vou estar orando por você. So I'd like to invite you to come to the front. I'd like to pray for you. Se o Renato puder vir aqui. Quando eu te adoro, meu Senhor, Aleluia. meu amor por ti cresce. Quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Quando eu te adoro, meu Senhor, meu amor por ti cresce. Quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda há muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com
ti cresci. Quando prostro-me aos teus pés, Mas de mim desapareci. reconheço que ainda há muito em mim a ser deixado no altar. Purifica minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Aleluia. Hallelujah. Pai, em nome de Jesus te louvamos. Father, in the name of Jesus, we worship you. Ó Deus, eu te agradeço por essas vidas que hoje são consagradas ao teu serviço, Senhor. Father, I thank you for these lives that are consecrated to your service. Obrigado, Deus, por este momento. Thank you for this moment. É tudo sobre você, Senhor. It's all about you, Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos. In the name of Jesus, we praise you. Em nome de Jesus nós te agradecemos por este culto. In the name of Jesus, we thank you for this service. Espírito Santo, continua direcionando esta igreja. Holy Spirit, continue leading this church. Queremos crescer em graça e em conhecimento, Pai. We want to grow in grace and knowledge. Nos leva agora guardados e protegidos por Ti, para os nossos lares. Take us now and guard us with your Holy Spirit, E que nós possamos ser uma bênção essa semana. and that we may be a blessed this week. Em nome de Jesus nós te pedimos. In the name of Jesus, we ask you. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Irmãos aniversariantes, por favor. Hallelujah. So those that are Have a birthday? having a birthday this week, Faz assim, faz assim. Nós temos o marido. we have 25 anos de casamento. Cadê os 25 anos de casamento? 25 years of marriage. Renato Vem and aqui na frente, gente. Patrícia. Vem cá, marido. William. A Luciana do Frazão também, que fez aniversário, eles não puderam vir essa semana. Luciana Frazão's wife, she had a birthday this week too. They couldn't come. Aniversário também? Olha! Ah. Vamos orar, vamos abençoar? Let's pray. And Estenda let's tua mão para bless cá e nós them. estamos... Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos aqui todos os God, aniversariantes. in the name of Jesus, we bless everyone that's having a birthday. Nós abençoamos todos aqueles que de alguma forma estão fazendo aniversário de casamento, aniversário religioso, tudo aquilo que o Senhor está cumprindo mais uma etapa.
And we bless everyone here that is celebrating their marriage, their anniversary, or their anniversary with you, with a new life. Nós abençoamos a vida deles, We Pai. bless their lives. Nós pedimos que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre eles. We ask that your hands will maintain upon them. Pai, eu peço a Ti a saúde, I ask for health, a prosperidade, prosperity, mas eu peço a Ti, Espírito Santo, que Tu venha sobre o Teu Filho but I ask you that you come e cumpra o Teu over propósito your sobre ele, ó son Deus. and fulfill your purpose for Em him. nome de Jesus, ó In the name of Deus. Jesus. Nós abençoamos a vida do Teu Filho. We bless the life of your son. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, enche ele com a Tua presença. God, in the name of Jesus, I ask you that you fill him with your presence. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também por esse aniversário de casamento. Nós Father, we abençoamos, also thank you for this anniversary of marriage. nós clamamos a Deus pela vida deles, ó. We cry out for their lives, Lord. Nós pedimos a Tua bênção sobre esse casamento. We ask your blessings over this E marriage. pedimos que a Tua bênção, ela se derrame sobre eles e chegue até os seus filhos. We ask that your blessings will flow on their lives and reach their kids E os filhos dos seus filhos, Pai. and their sons of their sons. Ó Deus, nós apresentamos os Teus filhos We also put before you your kids, no your dia que eles se children. casaram diante de Ti, Senhor. The day that they got married, Deus, nós For you. apresentamos esse casal na Tua presença we present this couple in your presence. e pedimos a Ti, Espírito Santo, And we ask you, Holy Spirit, faça o Teu querer, do your will, porque Teu é o querer because yours is the will e Teu é o efetuar. and also the acting. Conduz, ó Deus, todas as coisas. Direct everything Coloca a luz sobre os seus pés, and put light over their feet, porque eles estão com medo, Senhor, de dar um passo mais. because they're afraid to give one more step. Mas coloca a luz sobre os seus pés para que eles But put possam caminhar. light on their path so Em- that they can walk. Em nome de Jesus, nós abençoamos e te In pedimos the por name of tudo. Jesus, we bless them. Amém? Amen. Irmãos, que nessa semana você possa sentir o amor de Deus. So that may on this week that you can feel the love of God, Caminhar na graça com Jesus walk in the grace with Jesus, e ser cheio do Espírito and be Santo. filled with the Holy Spirit. Amém? Que Amen. Deus te abençoe e tenha So uma God ótima bless you. semana. Have a great week. Não tenha pressa para ir embora. Para Do not nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Happy birthday